Bom, em instantes a gente vai recomeçar então com a réplica. O Ministério Público vai ter oportunidade de reforçar as teses que já foram mencionadas na primeira etapa e, eventualmente, rebater argumentos sustentados pelo Ministério pela Defensoria Pública. De qualquer forma, acho importante destacar, e depois vou ressaltar com mais firmeza, é que os membros da Defensoria Pública estão aqui porque estão exercendo um papel obrigatório no sistema penal brasileiro. Ou seja, qualquer acusado tem que ter um defensor. Qualquer acusado tem que ter um defensor, obrigatoriamente. Então, se por acaso a decisão houver de uma maneira que desagrade familiares da vítima, ou qualquer que seja, tem que ter muito respeito com relação aos membros da Defensoria Pública. Porque se não fossem eles aqui, doutor fulano e doutora cicrana, ia ter outra pessoa necessariamente aqui fazendo a mesma coisa, o mesmo papel de defesa. Então, é uma analogia que eu já falei aqui, repito sempre, para diferenciar personagem do ator. O personagem está lá na novela e aquele personagem existe independentemente do ator. Às vezes o ator é demitido, alguma coisa, e o personagem continua. Mesma coisa aqui o papel da defesa e do Ministério Público. Se saísse, não fosse o Dr. Wesley que estava aqui, como Ministério Público, ia ter um outro promotor que também ia estar sustentando a acusação. Então, não ousem achar ruim da pessoa física, da pessoa natural, do membro do Ministério Público, do membro da Defensoria, quem quer que seja. Não levem para o pessoal aquilo que está sendo defendido aqui pelo membro da Defensoria. Porque uma coisa é o exercício daquela função que tem que ser feito por isso, como já foi esclarecido aqui, o membro da Defensoria não vai ganhar nada mais, nada menos por estar ocupando esse papel, faz parte do trabalho dele defender todos os acusados nos procedimentos, inclusive do júri, e não é justo que as pessoas tenham uma má imagem do fulano, da cicrana, só porque eles estão exercendo o papel deles. Eles são pagos para isso. Eles passaram no concurso, ralaram pra cacete para poder exercer um cargo brilhante, um cargo de muita importância na sociedade, que vira e mexe, vem todo mundo bater na porta lá da defensoria para poder entrar com processo, né? Ah, defensoria, vem me ajudar. Vem me ajudar. Então não ousem achar, ter uma má impressão do membro da defensoria que está exercendo esse papel. É o mesmo papel que eles estão exercendo aqui, é o mesmo papel quando eles estão lá na defensoria fazendo alguma petição em prol daquela pessoa necessitada que não tem dinheiro para pagar um advogado. Tá? Então respeitem o membro da defensoria que está aqui. Porque se não fosse ele, ia ser uma outra pessoa. Se não fosse o membro da defensoria, ia ter que ser um advogado nomeado para poder fazer isso aqui. Às vezes é o mesmo advogado de um familiar da vítima. E tinha que fazer a defesa, porque tem que ter um defensor. Então não fiquem fazendo pressão, porque é um papel aqui importante que eles estão desempenhando, e não levem isso para o pessoal. Tá? E outra coisa, os jurados eles vão decidir com a íntima convicção deles. Não ousem querer pressionar ninguém para poder decidir a favor de um ou de outro sentido. Vocês nunca vão ter condições de saber em que sentido o jurado votou. A votação é secreta e é por maioria de votos. Não tem como saber. Se o acusado aqui for condenado, os familiares do réu nunca vão poder ousar achar, querer tirar satisfação com um jurado aqui. Porque você não vai saber nunca se foi aquele jurado que condenou ou não. E é a mesma coisa os familiares da vítima. Nunca vão poder, se por acaso o acusado for absolvido, vocês nunca vão poder tirar satisfação com um jurado aqui, porque vocês não vão saber que sentido que ele votou.
E se por acaso souber, por alguma razão que seja, vocês têm que respeitar a decisão dele, porque eles também não queriam estar aqui. Quem que queria estar aqui? Ficar o dia inteiro escutando um monte de coisa, uma puta uma responsabilidade, uma dor de cabeça do caralho, para não ganhar nada, ter que ficar decidindo a vida dos outros aí, pular de cair de paraquedas aqui, para ter que ficar suportando um monte de bucha, para não ganhar nada, e ainda ter que ficar levando desaforo agora que sai na rua, é merda. Então respeitem os jurados, respeitem os membros da Defensoria Pública, e respeitem também o promotor. Quando ele está aqui exercendo o papel e falando coisas que ofendam o acusado, não adianta que a família do acusado queira achar ruim dele também não. Porque se não fosse ele, ia ter outro promotor aqui metendo pau. Tá bom? É bom deixar esse esclarecimento aqui para parar de nhenhenhé aí. A situação é crítica, mas ninguém sabe o que aconteceu, só Deus sabe o que aconteceu. A justiça que nós temos é essa, é uma justiça de merda, mas é uma justiça porque nós, seres humanos, ainda somos umas merda. A gente não é ainda tão evoluído ao ponto de dispensar esse tipo de mecanismo de justiça arcaico que a gente tem. Como falamos, nós não somos deuses ainda. Ainda estamos em fase de evolução. Então, o que temos é isso. Ninguém aqui nasceu já com a divindade de adivinhar o que aconteceu ou não. O pessoal está aqui e vai ter que ter a bucha de tentar decifrar com as informações que estão no processo, se aconteceu ou não aconteceu alguma coisa. Imagina a responsabilidade dessas pessoas. E existem várias versões. Por que só uma é a verdadeira? Por que a outra não? Por que as duas não são? Ninguém sabe. Então respeitem a situação aqui e vão parar de baixaria aí. Bom, já esclarecido isso, os jurados já estão tranquilos, já foram ao banheiro, já podemos dar continuidade. Então tá bom. Bom, a partir desse momento, então, a gente vai retomar a etapa dos debates com a réplica de até 1 hora pelo Ministério Público. Depois vamos ter esse mesmo direito para a defesa e depois, finalizado isso, se tudo estiver andando em conformidade, a gente passa para a votação em si dos quesitos que serão apresentados. E, já até adiantando, se continuar o algazarra aí fora, vou ter que ordenar para ser dispensado o pessoal que está aí fora. Então, se esse mesmo pessoal estivesse aqui dentro, eles teriam necessariamente que se manter em ordem e silêncio. Não é porque estão a 3 metros daqui, do lado de fora, que essa necessidade de silêncio e de organização não existe mais. E da mesma forma, eu continuo competente para poder determinar que todo mundo aí fora permaneça em silêncio se for necessário ser presos. E aí vão lá no presídio. Vão passar, nem que for um dia lá, mas vão passar. Então, bora ficar em silêncio, aí, com respeito, porque tem um monte de gente aqui cansada, com uma bucha nas costas aqui para poder resolver, e também não está com saco para ficar aguentando gritaria, não. Tá bom? Eu sei que é difícil, é uma situação, uma tragédia que aconteceu na vida de um monte de gente aí, mas não é por causa disso que tenha o direito de ficar fazendo mais algazarra. Só vai atrapalhar. O último júri aqui, por causa de algazarra, atropelaram a moça ali. Eu tenho certeza absoluta que a moça só foi atropelada por causa de algazarra, por causa de bagunça de familiares dos envolvidos. Porque aí o responsável do camburão teve que sair, teve que se desvencilhar de um monte de gente bagunceira, e aí sobrou com uma pessoa inocente que ficou o dia inteiro aqui, até 1 hora da manhã, tendo que fazer um julgamento, não tinha nada a ver com a história, se fudeu aí por causa de uma baixaria da galera que estava ali fora. Então, que não se repita isso daí, o pessoal continuar fazendo bagunça aí fora, vai ter repressão, tá bom? Então, mantenham o respeito com o pessoal que está aqui dentro. Ninguém está aqui porque quer, estão aqui porque estão fazendo uma coisa que está prevista na nossa lei. Tá? Bom, desculpa aí se eu fui mais exaltado, mas achei que é necessário para a gente manter o tom de harmonia da situação aqui, para que o julgamento seja de uma maneira adequada e a gente não extrapole muito essa questão da showmização de um evento que tem que ocorrer de uma maneira linear, normal,
Não só nesse caso, mas em todos, tá bom? Bom, a partir desse momento, então, o Ministério Público fica à vontade. Assim, no momento que iniciar suas palavras, já vai estar contando, então, o prazo de até 1 hora. Excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Diego Bruno Legaspi, presidente deste Tribunal do Júri, o Ministério Público do Estado do Amazonas retorna para a apresentação de sua réplica. Nós acompanhamos aqui a manifestação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e, durante a apresentação, e há umas questões iniciais que eu pretendo e são importantes de serem destacadas. Em primeiro lugar, eu, Wesley Machado, promotor de justiça, não estou aqui enquanto ator. Não há diferença entre Wesley e promotor de justiça, são a mesma pessoa. Apresento a minha convicção pessoal. Não importa quem esteja do lado de fora ou do lado de dentro. Não estou aqui na função de acusador. Eu estou aqui na condição daquele que promove a justiça. De acordo com as provas que foram produzidas, de acordo com o que nós ouvimos e com o que há nos autos, com a minha convicção, desvencilhado de qualquer interesse. Eu não sou vinculado a réu, não sou vinculado à família, não sou vinculado a juiz, eu tenho independência funcional e, enquanto pessoa, estou defendendo a minha posição e o que eu acredito, de acordo com a minha livre convicção. Então, não há um ator, com o devido respeito ao doutor Diego, presidente deste Tribunal do Júri. Não estamos em um espetáculo da vida, como quis dizer a Defensoria Pública, talvez por desconhecimento do que diz o Código de Processo Penal, quanto à possibilidade de reprodução simulada dos fatos. Nós temos uma previsão no Código de Processo Penal, segundo a qual uma das formas da gente tentar entender como que o crime acontece é tentando reproduzir de forma simulada como que aconteceu. Então, não houve contratação de atores, não estamos diante de espetáculo, não estamos fazendo ridicularização, nós estamos diante de uma situação muito séria. E apenas para esclarecer como que pode ter acontecido os fatos naquela noite, é que servidores públicos, no exercício de suas funções, policiais, militares, agentes públicos, vieram aqui e participaram de forma livre de uma reprodução simulada dos fatos. Nada de artista, nada de ator. Não há que se falar em novela, artista, diante de uma situação tão séria. Graças a Deus, nós vivemos em um Estado democrático de direito, em que pessoas podem se manifestar. A família do réu poderia estar aí fora, se manifestando também. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, e é livre a manifestação. Nós vivemos em um Estado que diz que está lá, e aí o que eu falo está no artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que é livre a manifestação de pensamento, é livre que se faça reunião e manifestação. Nós tivemos, no dia 7 de setembro, pode-se discutir algumas ideias que foram defendidas, mas a sociedade brasileira foi às ruas em massa para defender suas ideias. Tentou-se recriminar, tentou-se dizer que nós tínhamos excessos, e podemos ver excessos em algumas das ideias que foram defendidas, mas não se pode, em um Estado democrático, nós não vivemos em um Estado policialesco, as pessoas devem ter o direito de se manifestar. Nós estamos diante de uma família enlutada. Fala-se, poxa, mas o réu está 1 ano e 8 meses, nós temos que chorar, este réu chora 1 ano e 8 meses, aquela família vai chorar o resto da vida. O Wesley não está aqui para chorar, porque ele perdeu a oportunidade de chorar, porque este réu foi o responsável por, de forma cruel, tirar uma vida. E eu não estou aqui, eu poderia vir, se eu assim acreditasse, poderia vir à presença de vossas excelências e pedir absolvição, como eu já pedi absolvição, arquivamento de inquérito policial. E diferentemente do que foi relatado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que houve uma irresponsabilidade, que não era caso de denúncia. Não, não era. Ah, não era não? Daqui a pouco eu vou mostrar para vossas excelências que, dentre outras pessoas que mencionaram que este réu participou do crime, foi a irmã dele, irmã de criação, Stephanie, esteve aqui. Ela declarou que, ao conversar com ele,
Ele disse que participou. Ele, apesar da ausência de menção no depoimento de Stephanie, de que ele deu terçadadas, na versão por ele apresentada para sua irmã, quando isso aconteceu, ele disse que segurou enquanto o outro dava terçadadas. Então, não estamos a tratar de uma versão totalmente dissociada, de ausência de provas, de ausência de responsabilidade. Ao contrário. Eu atuo como promotor de justiça com responsabilidade. Se a caso de absolvição, eu chegaria perante vossas excelências e pediria absolvição, porque eu não tenho vinculação com ninguém. Eu atuo como o defensor do interesse social. Eu represento uma instituição que defende o regime democrático, que defende a ordem jurídica. Eu não estou na defesa de uma ou de outra parte. Eu não tenho lado. Eu estou do lado da sociedade. E enquanto representante, enquanto defensor da ordem jurídica, eu apresentei a vossas excelências a versão que eu acredito, a versão que está compatível com as provas que foram produzidas nos autos. E aqui é importante nós pontuarmos alguns detalhes. E quais são os detalhes que eu quero destacar? Em primeiro lugar, eu queria novamente reproduzir, com base no artigo 476, parágrafo 4º, que diz que durante os debates, o Ministério Público poderia, inclusive, reinquirir pessoas, mas eu quero apresentar, neste momento, para vossas excelências, para que a gente note alguns detalhes. Eu quero reproduzir aquele vídeo que todos nós vimos pela manhã. Naquele vídeo, primeiro, nós vimos 3 pessoas indo, depois nós vemos 2 pessoas voltando. Está aqui o vídeo, ele será reproduzido a partir de agora, e eu quero que vossas excelências prestem atenção em alguns detalhes. Pode reproduzir, por favor. Então, nós estamos diante de um vídeo, que é a gravação de um estabelecimento empresarial chamado Dali, ou Daily, e daqui a pouco ali, à direita da tela, vai aparecer 3 pessoas passando. E segundo narrado pela autoridade policial, eles estão a caminho do campinho do Uirapuru. Não está lá as 3 pessoas. Nós temos, de acordo com a descrição, uma pessoa que está ali com um short branco. Tem mais 2 pessoas para o lado de lá. Eles, então, passam um do lado do outro. Pronto, agora pode dar pause para mim, por favor. Este réu estava tão embriagado que não estava nas suas faculdades mentais. Estava embriagado, eu vejo alguém andando normalmente. Quando há um alto grau de embriaguez, o alto grau de embriaguez, ele altera a capacidade psicomotora. Quando nós ingerimos bebida alcoólica em excesso, a bebida alcoólica interfere no funcionamento daquela parte do cérebro que nós conversamos na primeira parte. Interfere no funcionamento do cerebelo. Nós perdemos equilíbrio e começamos a andar cambaleante. Quanto maior o grau de embriaguez, maior é a falta de equilíbrio. Vossas excelências acompanharam 3 pessoas caminhando, normal. Então, não havia alto grau de embriaguez. Se não há alto grau de embriaguez, isso quer dizer que há uma menor afetação da capacidade psicomotora, da minha capacidade de me locomover, da minha capacidade de tomar decisões, da minha capacidade, então, de me equilibrar. Não temos pessoas cambaleantes. Todos os 3, e vossas excelências viram. Os 3 estão andando normalmente. Eu não estou a dizer que eles não beberam, e não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que eles podem estar embriagados. Mas não é o alto grau de embriaguez o que afeta a capacidade de equilíbrio de alguém. Assim que passam esses 3 e passam um ao lado do outro, eu queria que os 3, Tiago, Wesley e Robson, entrassem aqui dentro do plenário. Vou novamente fazer uma reprodução simulada dos fatos. Aí fica um do lado do outro. Aqui nós temos Robson. Wesley no meio.
Ali na ponta está Tiago. Tiago está de bermuda. Não há dúvidas, e é normal, e aí se pega a defesa, por muitas vezes, isso é comum acontecer em vários julgamentos. A defesa se pega em detalhes, quer pegar contradições. Ah, porque esse ou aquele detalhe está diferente, falou isso, falou aquilo. É normal, com o passar do tempo, que alguns detalhes sejam perdidos e nós tenhamos, na nossa capacidade de compreensão, a gente começa a preencher algumas lacunas. O que eu e vossas excelências precisamos analisar é se no conteúdo, no total, há uma compatibilidade do que se falou, há uma coerência. Normalmente, detalhes, com o tempo, são por nós esquecidos. É só você tentar se recordar de fatos que aconteceram há 3, 5, 10 anos. Alguns espaços em branco estarão e você vai começar a preencher esses espaços em branco, é parte normal do funcionamento da nossa memória. Então, esses pequenos detalhes não tiram credibilidade do que foi dito. Então, aqui nós temos Robson, Wesley, Tiago. E eles estão andando, os três passaram um ao lado do outro. E aí Robson diz que eles estão andando um ao lado do outro, mas de repente, Robson, nos declara que Robson, começa a andar na frente. Robson ande. Vem Wesley no meio. E, de repente, Tiago dá o primeiro golpe naquela parte da cabeça, no cerebelo, o que é compatível com a queda dita por Robson. Robson narra, nesta manhã, que quando o primeiro golpe foi dado, e foi, na cabeça estava de costas, ele cai, indicando que nós tivemos aquele ataque na parte de trás da cabeça. Quando isso aconteceu, Wesley cai. Wesley cai, Tiago ainda dá alguns golpes em sua face. Wesley fica desacordado. Aí, vossas excelências acompanharam a menção. Não é crível que em um short, uma bermuda, e vossas excelências acompanharam que a bermuda que estava ali, ia ali até a região do joelho. E eu pedi para que o sargento Tavares viesse aqui e simulasse uma bermuda. E foi dito, não é crível que um terçado cabe ali dentro. Não estava com terçado, não era ele. Quem estava com terçado era o Robson, porque ele estava de calça. Ele aqui não, ele não está de terçado. Então, ô Tiago, tira aí agora para mim o terçado e termina de matar Wesley. Vossas excelências viram que um terçado foi escondido em uma simulação de short. Nós estamos diante de um homem baixo, pequeno, magro, e este homem, com uma simulação de short, conseguiu esconder este terçado. Falou-se que não tinha como esconder. Ninguém percebeu que ele estava com terçado. E é plenamente compatível. Vossas excelências estão vendo que, apesar do tamanho, eu consigo esconder em um short o terçado e ninguém consegue ver. Era crível que Tiago estava com terçado e que Wesley não tenha percebido. A versão de que quem estava com terçado era o Robson cai por terra sob aquela alegação de que não cabia no short. Até porque nós vimos que no retorno, quem está com terçado em mãos, quem é? Tiago. E aí agora a gente vai continuar o vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez à Polícia Militar do Estado do Amazonas por participar de uma simulação, uma reprodução simulada dos fatos. Aí continua o vídeo para mim, por favor. Se quiser adiantar um pouco, pode adiantar. Tá bom. Ali antes era 2h52. Agora... Aí mais para frente um pouquinho. Tá, volta de novo e a gente deixa eles correrem. Então tá ali 3h05, passaram-se 13 minutos, vossas excelências já viram ali brilhando, e daqui a pouco vai brilhar de novo. Na mão de quem? De quem está com short. Aí mencionaram para vossas excelências uma outra contradição que tentaram apresentar a vossas excelências, é quanto ao fato e à alegação não demonstrada nos autos, de que nós estamos diante de um réu destro.
porque ele estava e porque ele era destro, e não é crível que o machucado na mão esquerda seja compatível com alguém que é destro machucando a mão esquerda por manipular um terçado. Não é compatível não. E ainda mencionaram a existência, falaram que havia provas da existência de uma outra lesão na região do pescoço. Falaram para Vossa Excelência que tinha uma lesão na mão, aqui na região do polegar, que é indicativo de alguém que usa uma arma branca, que usa um terçado, e ainda mencionaram uma lesão lá na região do pescoço. Só que eu vou pegar para Vossas Excelências o laudo de exame de corpo de delito que está juntado nos autos. Laudo de exame de delito assinado por um médico perito, laudo de exame de delito, de exame de corpo de delito, a que foi submetido o senhor Tiago Dias de Castro. Então, um médico perito, no exercício de suas funções, fez uma avaliação em Tiago logo após os fatos. E quando foi feita essa avaliação, o médico disse assim, não tem lesões. Ele olhou e disse, não tem lesões. Mas aí juntou-se um outro documento do seu atendimento médico, a que foi submetido este réu, lá no Hospital Regional de Humaitá, e o documento médico apresenta que ele tem uma lesão na mão esquerda. Aí falou-se, não é compatível essa versão de que este réu ele é destro, não se provou. Mas tudo bem, vamos imaginar que ele seja destro. O fato de alguém ser destro impede que ele pratique também atos com a outra mão? Quem já participou de luta sabe que mesmo o destro, quando ele está na luta, claro, se ele é destro, a maior força está na mão direita. Ele executa a maioria dos ataques com a mão direita. Ele se protege, se defende com a mão esquerda. Mas nós temos também pessoas destras quando se cansam, e veja, nós estamos diante de um cenário de várias agressões. Nós não estamos cortando um balão, nós não estamos cortando manteiga, eu não estou cortando isopor, eu estou cortando tecidos humanos, músculos. E isso faz com que haja um emprego de força física. E ele, então, empregando força física, apesar de ser destro, pode ter cansado, e quem é destro e quem usa, faz força física repetitiva, cansa, pode continuar as lesões com a mão esquerda. Além disso, há um percentual de pessoas na sociedade que são o que a gente chama de ambidestro. E o que é o ambidestro? É aquela pessoa que tem a capacidade de praticar atos com igual agilidade e destreza com as duas mãos. Falou-se que ele é destro, mas não se refutou que é ambidestro. Mas ninguém provou nada que ele é destro. Nos autos, não existe demonstração de que ele é destro e também não se refuta que ele seja ambidestro. O fato de a lesão estar na mão esquerda não afasta, não faz com que nós tenhamos uma incoerência na lesão contida na mão esquerda. Além disso, é importante a gente também visualizar que a vítima tinha lesões na frente, no lado e nas costas. Então, durante a execução do fato, ele pode ter, com o uso de uma das mãos, se ele estava com o terçado com a mão direita, ele pode ter tentado manipular o corpo para arrancar a cabeça, e enquanto executava as lesões, no executar das lesões, ele pode ter também se lesionado na mão esquerda, a mão que tentava manipular o corpo para virar, para arrancar a cabeça. Eu mostrei a Vossas Excelências que nós temos lesões compatíveis com a tentativa de decapitação. Temos cortes laterais, cortes frontais e cortes na parte traseira, aqui no dorso, na parte de trás do pescoço. O que indica que ele pode ter tentado manipular o corpo enquanto lesionava, e enquanto isso aconteceu, ele se lesionou, ele pode ter machucado a mão esquerda. Várias coisas podem ter acontecido, mas essas questões não afastam o fato de que nós temos elementos, e eu tenho certeza do que eu estou falando a Vossas Excelências, de que este réu, o senhor Tiago, foi o responsável, juntamente com Jonas, por adotar as medidas necessárias, mediante terçadadas, para retirar a vida de um homem, o senhor Wesley. Mais uma vez, Wesley, membro de uma família de 11 irmãos, enlutados, que estão lá fora, chorando pela morte de 2 irmãos, um de Covid e o outro cruelmente assassinado por este réu.
Nós estamos diante de um filho que cuida de seu pai idoso e que foi um trabalhador e que foi levado por emboscada ou traição, vai depender do que a gente imagina, se havia algum tipo de... se eles criaram algum tipo de vínculo e criaram, porque Wesley, inclusive, chamou este réu para ir para o sítio. Veja, criou-se uma relação amistosa. E aí falou-se assim, mas não é crível, eu não posso acreditar que ele tenha adotado medidas para matar alguém porque ofendeu a mãe de terceiro, não era a mãe dele. Se nós pegarmos o depoimento de Tiago, no depoimento de Tiago, contido nos autos do inquérito policial, neste depoimento nós temos a descrição de que Tiago é filho de Salvador Evangelho de Castro e Elza de Fátima Procópio Dias. Mas quem é que ele considera como mãe? Ivanilda. Ele mora com uma mulher que não era a mãe biológica dele. Mãe biológica é outra. A mãe que ele morava, que ele considera como mãe, é outra. É plenamente compatível que ele tenha criado vínculo com a senhora Sereni, mãe de Jonas. Ele a conhecia desde criança. Frequentava a casa de Dona Sereni desde criança. Tinha Jonas como um amigo desde criança e pode ter criado vínculos e feito com que, em razão desses vínculos, ao não concordar, ao se sentir pessoalmente insultado, por causa da menção à mãe de Wesley, de Jonas, de Robson, ou a senhora Sereni, ele pode ter pegado aquilo para si e então ter tido a ideia, vamos passar Wesley, ou seja, vamos matar Wesley. A menção de que um amigo não toma as dores do outro só é dita por quem não tem amigo, por aquela pessoa que não tem um amigo de verdade, um amigo do coração. Eu vou mostrar a vossas excelências uma lesão pessoal que eu tenho no meu corpo, que foi decorrente de uma briga que eu tive por causa de um amigo. Então vou mostrar para vossas excelências, se vossas excelências virem meu dedo, tá aqui, eu tenho um dedo que é torto, tem um dedo que é para o lado, meu dedo não é normal. E o que aconteceu? Eu, na minha adolescência, na escola adventista do Gama, eu tinha um amigo que eu considerava um irmão, Igor. Estávamos na sala de aula. Eu sentado atrás, ele na minha frente. Íamos para a escola juntos, voltávamos da escola juntos, jogávamos videogame, brincávamos todos os dias. E um certo dia nós estávamos na escola. Igor na frente, eu atrás. Chega um dos nossos colegas de turma, eu estava terminando o ensino fundamental, estava ali na 8ª série, hoje 9º ano, e então entra um daqueles coleguinhas bagunceiros, aqueles colegas que geram provocações na turma. Chega esse coleguinha, dá um tapa na nuca de Igor. Assim que eu vi a situação, eu me levantei, e então fui para cima para brigar. Só que eu nunca briguei, eu não faço artes marciais, não gosto de academia e não sei brigar. Mas me doeu tanto o que eu vi, que quando bateu o óculos do Igor era negro e todo mundo fazia chacota com ele, ele era vítima de bullying. E quando eu vi, eu senti uma sensação de injustiça, que o óculos dele caiu, eu me levantei, mesmo sem saber brigar, e fui brigar. Quando eu dei o murro, quebrei meu dedo, porque eu não sabia dar murro. Depois eu ainda apanhei por causa dele. Eu entrei numa briga por causa de direito de terceiro. Amigos que crescem juntos e há amigos mais chegados do que irmão, por vezes a gente entra em brigas por causa de terceiros. E é indicativo de que neste dia nós estamos no julgamento de um caso em que alguém se doeu pelo direito de terceiro e então decidiu passar alguém, imaginando que nada ia acontecer, imaginando que ninguém ia descobrir. Eles tramaram uma estratégia. Vamos levá-lo, eu vou simular que eu vou na minha casa, a gente passa pelo campo do Irapuru e lá a gente ataca, a gente vai passar Wesley. E quando isso acontece, chegam no campo, acontece o que a gente já viu muitas vezes. A defesa veio aqui, falou, não, ele não cometeu nada, não foi ele só olhou, ele ao contrário ficou perplexo.
A defesa veio e disse aqui que chora quando vê o que aconteceu, o que está acontecendo com este réu. Mas não se vê a defesa falar que chora pela vida de um irmão daquela família que está ali fora. A gente não vê, não há menção. Ah, não, é triste, é ruim, é uma tragédia. Mas eu choro porque ele que está vivo, está lá na unidade prisional, que é um dos piores lugares do mundo. Ah, é? Vou contar para vossas excelências o que é a unidade prisional de Humaitá. 5 refeições. Café da manhã. Tem café com leite, pão. Depois, a gente vem a hora vem o lanche ali da manhã. Hora do almoço, com tabela nutricional. Tem nutricionista que elabora a tabela nutricional da alimentação que é entregue a eles. Sempre com proteína. Nós, já inclusive, muitas pessoas mudaram a proteína que come todo dia. Alguns comiam carne de boi, o boi já está mais de R$35, aí migraram para o frango. O frango aqui já está quase R$18 o quilo. Pessoas já estão migrando agora para o ovo. A bandeja de ovo já está R$16. Pessoas estão com dificuldade para comprar ovo. Muitas pessoas não têm na sua mesa proteína. Eles têm proteína todo dia. Depois do almoço, vem o lanche da tarde, às 3 horas. Depois do lanche da tarde, às 3 horas, vem a refeição, a janta, às 4h30. Ah, mas é às 4h30 e depois só vão comer no dia seguinte. Come na hora que quiser. Eles recebem às 4h30 e podem planejar o horário que vão comer. E depois ainda recebem a ceia, iogurte ou fruta. Muitos de nós, da sociedade, claro, da sociedade humaitaense, não tem acesso, não sabe nem o que é iogurte. Fruta não está na mesa da maioria dos humaitaenses, mas eles têm fruta, todos, ou de fruta ou iogurte. São 5 refeições. Ah, mas é um lugar desumano, com água potável. Ah, mas é um lugar muito ruim, não tem ninguém com sarna. Não há notícia de que lá dentro tem uma pessoa que não tem. Não tem colchão. Eu já fui inspecionar a unidade prisional e quando lá estive, a polícia militar precisa enfiar a mão dentro dos colchões, porque eles cortam o colchão para esconder objetos pontiagudos, substâncias entorpecentes e celulares. Então, há colchão lá. Ah, mas no domingo, eles têm churrasco. Churrasco domingo. Campo para jogar futebol. Água corrente potável. Então, essa ideia de que nós estamos em um lugar desumano vive a maioria da sociedade humaitaense. Eu, pessoalmente, iniciei um projeto com a tentativa de resgatar famílias que moram no lixão, que não tem nada a ver com a situação deles que vivem na unidade prisional. Campo de futebol, churrasco, lasanha. Eu conversei com o diretor do presídio, lá tem lasanha. Então não é esse lugar que estão falando aqui ruim. Claro que ficar preso no lugar que eu não posso decidir quando eu saio ou quando eu entro, claro que é ruim. Mas é uma consequência de seus atos previstas na nossa legislação. E mais uma vez, tentou-se transferir para vossas excelências o peso da pena. Mas será que nós, ou será que vossas excelências jurados, devem carregar esse peso da pena? Não. Vossas excelências estão aqui para decidir, houve crime, não houve crime. Quem previu pena? Congresso. Quem vai fixar a pena é o juiz. Quem no tribunal do júri estabelece o tamanho da pena é o juiz, não são vossas excelências. Então, mais uma vez, não vamos colocar nos ombros de vossas excelências um jugo, um fardo, um peso que não é o peso de vossas excelências. Decisão de pena não é de vossas excelências. A gente tem que saber se teve crime, qual crime que é. Essa é a decisão que vamos tomar. E na visão do Ministério Público, nós tivemos um homicídio praticado por este réu, e este homicídio foi praticado por motivo fútil, uma discussão iniciada por causa de uma injúria. Veja, de um lado eu tenho uma discussão por causa de injúria, por causa que falou que a mãe se prostituía. Veja, ele não menciona, e ninguém menciona, que Wesley chamou a mãe do Robson de puta. Não, ninguém chamou de filho da puta, não.
falou, não, sua mãe se prostitui para trazer comida. É o mesmo sentido? É, mas a agressão da palavra é muito menor. Uma coisa é eu chamar a mulher de puta, outra coisa é falar, ela se prostitui. E o que se menciona nos autos é Wesley falando que a mãe, a dona Sereni, se prostituía. Alguém fica ofendido por causa disso, começa uma discussão e o resultado dessa discussão é morte. Grave desproporção. De um lado, uma morte. De outro lado, uma discussão iniciada por uma injúria, que não é das mais graves. É claro que é desagradável alguém falar que a minha mãe se prostitui, claro que é. Mas isso não é, se a gente colocar na balança, injúria de um lado e de outro lado eu tenho um homicídio extremamente desproporcional, o motivo da prática do crime. Por isso que quando o magistrado perguntar a vossas excelências se o crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, uma discussão iniciada a partir de uma injúria, vossas excelências devem dizer sim. A seguir foi mencionado para vossas excelências que não era cruel, que na verdade qualquer morte é cruel, mas que essa morte aqui não deve ser encarada como cruel. A Defensoria Pública Brasileira, no Brasil inteiro, nós temos ações civis públicas ajuizadas pela Defensoria Pública, dizendo o seguinte, eu passar cremes dermatológicos em cachorrinhos é crueldade. Eu usar animais para fazer testes para o desenvolvimento de remédios para uso humano, isso é crueldade, eu não posso fazer. Então, passar um creme em um cachorro não pode. Eu usar um ratinho ou um cachorro para fazer testes para evoluir uma droga até que nós possamos usar é crueldade. Mas eu pegar um ser humano desacordado e dar várias terçadadas, inclusive com a finalidade de arrancar a sua cabeça, não é crueldade. Veja a incompatibilidade, a incongruência do discurso da defensoria. Crueldade é quando, e aqui foi falado, que na verdade, para o Código Penal, crueldade é asfixia, crueldade é tortura. E eu sei que não é isso, mas eu vou ler para vossas excelências. Para vossas excelências não acharem que eu estou manipulando, eu vou ler o que diz o Código Penal. Então eu vou abrir aqui o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, e ele vai dizer o seguinte para a gente. Vai falar por que a gente pode qualificar o crime, porque ele é cruel. Então vai dizer assim, artigo 121, caput, matar alguém, é o caput, é o homicídio. Parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, aí o parágrafo 2º vai descrever para nós o que é homicídio qualificado. E o que eu devo entender por homicídio qualificado? Quando o homicídio é cometido com o emprego de veneno, é qualificado se eu usar veneno, com emprego de fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel. Veja, o Código Penal usa uma cláusula aberta e eu disse para vossas excelências, ou outro meio cruel. Vamos para a língua portuguesa, se nós fizermos uma análise gramatical, se nós analisarmos o que diz o Código Penal, se a gente for lá para as regras gramaticais, e fizermos uma análise do que é a expressão ou é uma conjunção alternativa, ou asfixia, ou tortura, ou fogo, ou meio insidioso, ou outro meio cruel. Veja, meio cruel não é asfixia, tortura, explosivo, não. São esses que eu falei antes, ou outro meio cruel. E aí eu trouxe para vossas excelências, e é importante destacar, porque se fala genericamente, o STJ, o STF disse isso, disse aquilo, mas eu trouxe textualmente para ler a vossas excelências que quando nós temos uma reiteração de golpes que são desnecessários, isso é um exemplo de meio cruel.
Então eu vou ler para vossas excelências, não o que eu estou a dizer. Eu já sei que é, mas eu preciso mostrar para vossas excelências. Então eu trouxe um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, que diz que inconcebível afastar a agravante do meio cruel empregado pelo réu ante o laudo pericial que concluiu pela multiplicidade de ações de diferentes naturezas. Veja, falou-se aqui para vossas excelências, reiteração de golpes não é meio cruel, mas eu estou mostrando que os tribunais brasileiros entendem que quando nós temos uma reiteração de golpes, e aqui nós tivemos vários golpes, um golpe na cabeça que derrubou, vários golpes na cabeça que desacordaram, e depois o terçado para então, devagarzinho, corta a nádega, corta o ombro, corta o quadril, corta o pescoço, corta a orelha, corta a lateral do pescoço, corta atrás. Veja, crueldade. Multiplicidade de lesões é entendido como sim, como meio cruel. E além disso, falou-se também que não tinha emboscada ou traição ou uso de recurso que dificultou a defesa ou impediu a defesa da vítima. Ah, não tem não. Eu primeiro dou um golpe que derruba, depois eu desacordo, e com alguém desacordado, veja, alguém que está desacordado não tem como se defender. Alguém que está desacordado, caído no chão, e eu começo a cortar essa pessoa ainda desacordada, desmaiada, como que alguém desmaiado pode se defender? Não pode. Houve o uso de recurso que impediu a defesa da vítima. Ah, mas era um campo aberto. Esse campo aberto, ele podia sair correndo. Como se ele levou um golpe por trás, perdeu o equilíbrio e caiu. Como se ele foi reiteradamente golpeado na cabeça até desmaiar. Como que eu vou fazer isso se alguém desacordado começa a ser violentamente a seguir cortado? E ainda suplica pela vida. Ele não consegue sair, suplica pela vida e então morre. Aliás, a intensa dor sofrida, e eu já falei, só vou relembrar, é demonstrada pela posição que ele foi encontrado. Quem já sentiu, e eu já tive apendicite, já tive cálculo renal. As mulheres que estão aqui sentem cólicas, ou se não sentem, conhecem quem sente cólicas. Quando nós sentimos dores fortes, a nossa posição para tentar amenizar a dor é tentar ficar um pouco de costas e recolher as pernas, posição decúbito ventral. E ele morreu com intensa dor. E ainda conseguiu se encolher para ver se diminuía a dor. E ele morreu, inclusive, com as mãos tentando segurar o seu sangue. Eu vou mostrar para vossas excelências a imagem do réu, a imagem da vítima, como que ele foi encontrado logo após o seu falecimento. Na imagem, a gente vê que, inclusive, ele tentou segurar o seu pescoço para que o sangue deixasse de sair e ele não morresse. Veja, nós temos aqui a vítima está aqui deitada, de costas. Foi como ele foi encontrado, as pernas recolhidas, ele tentando se recolher. E onde é que estão as mãos? Na região do pescoço. Depois, como ele estava enrijecido, e os cadáveres, com o tempo, vão enrijecendo, depois, quando se desvira, a gente consegue ver onde ele tentou colocar a mão. No pescoço, para evitar, está aqui a mão dele no pescoço, para ele evitar que continuasse a perder sangue e então morresse. Ele tentou lutar pela vida até o último momento, mas este réu adotou medidas que foram a causa suficiente, eficiente, para que Wesley falecesse. Então nós temos homicídio, que foi praticado por motivo fútil, meio cruel, com uso de recurso que dificultou e impediu a defesa da vítima, além da emboscada ou traição. Criar uma forma de engodar, de enganar Wesley. Ah, vamos lá em casa, vou te mostrar onde eu moro e depois você vem me convidar para eu ir para o sítio. Então criaram uma história para que ele pudesse ir para um lugar que ninguém visse o que ia acontecer. Ele falou, não, ele queria colaborar com a justiça, ele foi lá e se entregou. Ah, se entregou, é verdade. Está aqui o depoimento do policial militar, condutor. E aí eu vou ler para vossas excelências o que disse o policial militar condutor. Ah, não, ele foi lá, ele não fez nada, foi se entregar. Ah, foi mesmo, né? Veja o que diz o policial militar condutor.
que deram continuidade. E aqui a gente já está no dia 9, a Polícia Militar no encalço, tentando achar, tentando localizar. O homicídio aconteceu do dia 7 para o dia 8. Aí, ele some. Ninguém acha, a polícia vai lá, não acha. Continua a realizar diligências para localizar este réu que queria se entregar. É verdade, queria se entregar. Mas ninguém achava, ele queria se entregar. Todos nós, até eu que não sou daqui, moro aqui só há 1 ano e 2 meses, eu sei onde é a delegacia. Mas ele queria se entregar, queria. No dia 9 de fevereiro, ou seja, mais de 24 horas depois do momento dos fatos, a Polícia Militar ainda estava procurando, ele estava escondido. Alguém fala para a polícia onde ele está, e a polícia vai atrás dele. Aí diz o policial, um agente público no exercício de suas funções: eu conheço, eu poderia só mencionar a vossas excelências, mas para não parecer que eu estou manipulando provas, para não parecer que eu estou criando uma história falsa, veja o que o policial militar disse. E ele disse aqui também na presença de vossas excelências, que foram até a residência de Tiago, sendo que o mesmo não se encontrava. Isso já no dia 9, eles tentando achar. Que por volta das 10 horas da manhã receberam uma notícia anônima de que Tiago tinha voltado para casa. Que foram lá na casa e então detiveram Tiago e o apresentaram à delegacia. Mas peraí, ele não tinha se apresentado? Não. A Polícia Militar procurou, mudou o turno. Aquele policial que estava aqui já era um turno diferente, já era do dia 9. O crime foi do dia 7 para o dia 8. Procuraram, não acharam. Aí, no dia 9, mais de 30 horas depois da hora do crime, aí ficam sabendo onde ele estava, vão onde ele estava e finalmente o prendem e o encaminham à delegacia de polícia. Mas ele não queria contribuir, ele não queria revelar a verdade, que é a verdade dele. Não queria. A polícia precisou ir prender. Ele, ao contrário, se escondeu. Mas ele ainda falou, e já para encerrar, ele falou: não, quem fez tudo foi o Robson. Eu não fiz nada. Ali nós estamos diante de um rapaz, um adolescente, doente. Tem algum problema aquele menino. Porque aí falou-se assim: tem problema. Na verdade, a gente não se preocupa só com o aspecto jurídico, há outros aspectos da vida humana que devem ser levados em consideração para que ele não assuma. Porque senão ele vai pegar a pecha de assassino. Todos já entendem que Robson participou desse fato, que culminou, que gerou a morte de Wesley. Ele já é tido, ele já tem a pecha dita pela Defensoria Pública, ele já tem a pecha de assassino, independente do que ele falasse aqui nesta data. Se ele falasse que sim, falasse que não, isso não mudaria. Ele já tem um reconhecimento de que ele praticou um ato infracional, análogo ao crime de homicídio qualificado. Então, ele, o Robson, se ele viesse aqui nesta manhã e falasse: não, eu não pratiquei. Jonas, desculpa. Eu estava pensando no policial militar. Então, Jonas, se ele viesse aqui e falasse: não, foi eu, ou não fui eu, não muda nada. A sociedade, porque sabe que ele já recebeu a condenação, entre aspas, adolescentes não são condenados, declara-se que praticaram ato infracional e recebem medida socioeducativa. Independente do que acontecesse aqui hoje, ele já tem a pecha que a Defensoria Pública disse de assassino. Então nada mudaria. Mas ele veio aqui, declarou que foi ameaçado. Não, mas se fosse ameaçado, outras pessoas teriam presenciado, teriam ouvido na delegacia de polícia. Mas se ele não falou, por que a defesa então não arrolou quem estava na delegacia de polícia para perguntar se ouviram alguma coisa? Não arrolaram ninguém. Se isso realmente não aconteceu, e a Defensoria Pública tem acesso a quem estava preso na delegacia de polícia, quando eles dois estavam lá, era só arrolar outros presos para que viessem aqui. Arrolaram alguém? Não. Mas, de qualquer forma, Jonas diz que as ameaças aconteceram enquanto estavam na delegacia saindo para o exame de corpo de delito. E este réu, mostrando seu caráter violento, agressivo, então ele diz: se você não assumir essa bucha comigo, eu vou te matar. E esse, nós vimos aqui hoje, e falaram que ele tem problema. Tem problema porque ali estamos diante de um mentiroso.
mas ninguém revelou qualquer tipo de conduta que indicasse que nós estávamos diante de um mentiroso. Apresentou-se uma divergência de depoimentos. Divergência compatível com o cenário de ameaça, com medo de morrer. Mas hoje, quando a gente estava assistindo o vídeo, e aí, talvez o que se queria trazer ou analisar seria o que a gente chama de psicologia da mentira. O que é psicologia da mentira? Quando nós mentimos, quando os seres humanos mentem, eles têm alguns tipos de gestos corporais que indicam que ele está mentindo. E quais são os gestos corporais, dentre outros, que indicam que alguém está mentindo? Ele olha para cima, ele faz gestos repetitivos, ou então ele fica parado e coloca as mãos no seu corpo parado, retraindo. Mas a gente viu alguma coisa? Não, a gente viu alguém que seguramente olhou para a câmera do celular, do smartphone, e seguramente olhando para nós, ele contou o que tinha acontecido. Eu não vi ele olhando para cima, eu não vi ele com gestos repetitivos, eu não vi ele se recolhendo e colocando a mão no corpo, que são, de acordo, nós estamos falando de conhecimento científico. Nós estamos a falar de uma área do conhecimento humano. E nessa área do conhecimento humano, que é a psicologia, tem a psicologia da mentira. E eu não vi, e vossas excelências, acompanhar alguém que seguramente tentaram fazer com que ele entrasse em contradição. Perguntaram a mesma coisa por jeitos diferentes. E ele seguramente apresentou a versão que eu entendo como a versão cabível, de que ele participou também, mas as terçadadas foram dadas por este réu, que inclusive se machucou durante a prática dos atos que geraram a morte de Wesley. Vossas excelências acompanharam. Eu não vi contradição hoje, não vi ele com gestos corporais indicativos de mentira. E para terminar, finalmente, se eu estivesse com um mínimo de dúvidas, eu viria aqui a vossas excelências e pediria absolvição, mais uma vez. Eu não tenho compromisso com o réu, não tenho compromisso com a família do réu. Vossas excelências estão diante de uma instituição, e eu represento uma instituição absolutamente independente. Eu não estou a representar o interesse dele. Eu não estou vinculado a ele. Eu estou vinculado às minhas próprias convicções. E enquanto representante da sociedade, aquele que exerce a ampla defesa dos interesses da sociedade, e muito se fala em ampla defesa para o réu, ampla defesa para o réu, vamos proteger o réu, mas eu estou aqui enquanto representante dos interesses sociais, da defesa da ordem jurídica em Humaitá, e com ampla convicção, venho à presença de vossas excelências, pugnar, para que quando perguntar a vossas excelências, aconteceu crime? Sim. Quem praticou o crime? Foi este réu? Foi. Este réu deve ser absolvido? Não tem razão para absolver. Não tem nenhuma causa legal para absolver. O homicídio foi privilegiado? Não foi. Nós não temos uma injusta provocação que fizesse com que ele agisse sob domínio de violenta emoção. Não tem. Veja, para a gente ter homicídio privilegiado, eu tenho que ter domínio de violenta emoção. Ele estava dominado pela violenta emoção ou agiu de forma fria e calculista? Eu não vi ali andando naquele vídeo, nós assistimos aquele vídeo, alguém com sinais de que estava sob domínio de violenta emoção. Ele estava andando normalmente, indicando ao contrário de violenta emoção, indicando que ele estava frio e ciente do que aconteceria a seguir. Nós tivemos 13 minutos de agonia. Quando eles passaram, era 2h52. Quando eles voltaram, a gente já está ali 3h05. Então veja o tempo que levou para a prática do ato criminoso. Veja o tempo de execução de atos de crueldade que geraram a morte de Wesley. Então, quando perguntarem se tem homicídio privilegiado, o Ministério Público entende que não, e requer, pede a vossas excelências que digam não. Quando perguntarem a vossas excelências se tem motivo fútil, sim, nós temos um motivo fútil, discussão por causa de injúria, morte do outro lado, desproporção. Se perguntar que há meio cruel, se passar creme em animalzinho, e eu entendo que a gente tem que desenvolver outras técnicas para desenvolver remédios e produtos dermatológicos. Eu não estou defendendo que a gente tem que praticar crueldade com animais. Ao contrário, eu defendo também que nós devemos tratar com
com devido respeito, os interesses dos animais. Mas se passar crime no animal já é crueldade, imagine eu cortar uma pessoa várias vezes que está pedindo pela sua vida, suplicando pela sua vida, eu cortando. Crueldade. E quando perguntarem a vossas excelências se nós tivemos o uso de meio que impediu ou dificultou a defesa da vítima, o Ministério Público também requer sim. Ao final, como nós temos um crime, e o crime foi praticado na presença ou em concurso com um adolescente, Jonas. Como esse crime foi praticado com Jonas, que era adolescente, tem corrupção de menores. Então, quando perguntar se houve corrupção de menores, sim, um crime foi praticado em concurso juntamente com o adolescente, sim. Quem praticou o crime com o adolescente? Este réu. Tem que absolver por este crime? Não, ao contrário, ele corrompeu um adolescente que não tinha nenhum envolvimento com o crime anterior. Ele praticou um crime com o quê? E não tem envolvimento com a atividade ilícita anterior. Então tem que condenar. E assim, mais uma vez, o Ministério Público apresenta esses pedidos a vossas excelências, agradece pela paciência de vossas excelências de até aqui estar prestando atenção, acompanhando as alegações apresentadas. Eu só voltei aqui porque era importante para refutar algumas questões ou fatos que foram apresentados pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E prometo, para terminar, só a questão da embriaguez. Disseram assim, a embriaguez deve afastar a responsabilidade penal. A embriaguez deve afastar o motivo fútil. Quem está embriagado não age com motivo fútil. Vamos falar assim, a jurisprudência diz que quem está embriagado não pratica crime por motivo fútil. É verdade. Desde que a embriaguez seja decorrente de caso fortuito ou força maior. Ai, meu Deus, o que é isso? Embriaguez por força maior. Alguém me amarra e me força a ingerir bebida alcoólica. Eu não queria, mas alguém fez com que eu ingerisse bebida alcoólica. Me amarrou, me segurou, uma coação irresistível, tampou o meu nariz e eu tive que engolir bebida alcoólica. Isso é embriaguez por força maior. Embriaguez por caso fortuito. Embriaguez por caso fortuito acontece quando eu, por exemplo, vou ao hospital e o médico injeta um remédio, por exemplo, um analgésico, e o analgésico gera em mim um efeito alcoólico. Nós temos alguns remédios que geram alucinações e alterações da capacidade psicomotora. Veja, eu não queria, mas o remédio gerou no meu organismo esse efeito. Isso é embriaguez por caso fortuito. Na embriaguez por força maior e por caso fortuito, diminui-se a responsabilidade, afasta-se a responsabilidade. O Código Penal, no seu artigo 26, vai dizer que é isento de pena aquele que pratica o crime em razão de embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E não é este o caso. Ele bebeu porque quis. Ele estava bebendo porque quis e não estava nem tão embriagado porque ele andou na plena faculdade. Ele não estava cambaleante. Não tinha perda de equilíbrio. Então, estava embriagado, pero no mucho. Não era tanto assim. Vende-se uma ideia que estava doidão. Mentira, ele andou ali perfeitamente, todos nós vimos e mais. Não só andou, ele correu. Embriagados, quando estão em alto grau de embriaguez, quando tenta correr, cai, se desequilibra. A gente não viu nada disso. Podia estar embriagado. E eu não estou afastando a tese da embriaguez. Mas ele se embriagou porque quis e nem estava tão embriagado assim. Então, com isso, encerra o Ministério Público, requerendo, pedindo a vossas excelências que, quando estiverem na quesitação, votem de acordo com o que foi apresentado a vossas excelências, que o que foi defendido está exatamente de acordo com as provas constantes dos autos. E, excelência, eu agradeço a vossa excelência pela condução deste tribunal do júri. Quanto tempo? Falta quanto tempo? E quando da aplicação da pena, excelência, e é importante destacar que quando da aplicação da pena, na primeira fase da aplicação da pena, vossa excelência, quando da emissão do decreto condenatório, na culpabilidade, valore a culpabilidade negativamente em razão
da intensa vontade manifestada na hora do cometimento do crime. Nós não temos um crime comum, nós temos um crime em que nós temos várias formas, vários tipos de golpes praticados, o que revela a intensa culpabilidade do réu. Também requer que Vossa Excelência traga para a primeira fase da aplicação da pena o motivo fútil. Se reconhecidas as 3 qualificadoras, que o motivo venha para a primeira fase, aumentando a pena por causa do motivo fútil. Deve ser valorado negativamente. As consequências do crime também devem ser valoradas negativamente. Nós não temos só uma morte. É verdade que a morte é inerente ao crime, mas não é só uma morte. Temos a morte de um trabalhador que deixa um pai. Ele cuidava de seu pai. E ele deixa um pai agora que já não tem mãe, os outros filhos moram na cidade, e então deixa o idoso sem aquele que lhe acompanhava e lhe assistia. Na segunda fase da aplicação da pena, este membro do Ministério Público requer que Vossa Excelência traga para a segunda fase a forma que o crime foi praticado, mediante o uso de recursos que impediu ou dificultou a defesa da vítima, deixando o meio cruel, para que a gente utilize o meio cruel como qualificadora do crime. No crime de corrupção de menores, o Ministério Público requer que Vossa Excelência valore negativamente na primeira fase as consequências do crime. Nós tivemos o cometimento de um crime na presença de um menor que não tem qualquer envolvimento com a atividade ilícita anterior. Então, nós geramos uma consequência danosa para um adolescente que não tinha qualquer tipo de envolvimento com o crime. Então, assim, requer Vossa Excelência que fixe a pena quando da análise do sistema trifásico de dosimetria da pena, após a emissão de decreto condenatório pelo júri aqui presente, e essa é a manifestação do Ministério Público do Estado do Amazonas. Ok, obrigado, doutor Wesley. Com isso fica finalizada a etapa de réplica do Ministério Público. Logo mais teremos a mesma oportunidade para a defesa com a sua tréplica. E fica aqui, né, ressaltado aquela questão do respeito sobre o julgamento que será exarado aqui, no respeito com relação aos membros da defesa, porque eles não estão aqui porque vão receber algo em troca, alguma coisa que lhes promoverão de alguma maneira. Não, estão aqui exercendo uma função como todas as outras que eles exercem ao longo do dia a dia, tanto em prol de acusados como em prol de pessoas necessitadas. É uma instituição séria e por conta disso, a atuação dela não merece ser descredibilizada por qualquer sentido que seja a condução da sua atuação. Sobretudo, os membros, as pessoas que estão exercendo essa função. Elas assumiram essa função, essa profissão, e não podem ser penalizados por isso. Essas mesmas pessoas estão o resto do dia ajudando várias outras necessitadas, inclusive, tenho certeza que muitas delas devem ser familiares da vítima. Tá? Então, essa mesma instituição também ajuda familiares da vítima. Tá? Então, que isso fique bem ressaltado, o respeito com os colegas que estão aqui exercendo esse papel obrigatório que é da defesa de acusado num julgamento. E, obviamente, respeitar a decisão dos jurados que fará logo mais. Não estão aqui porque querem, não estão aqui porque vão receber algo em troca, estão aqui segurando uma bucha gratuitamente, não vão receber nada, só dor de cabeça. Então respeitem a decisão deles. Se for agradar ou desagradar quem quer que seja, respeite a decisão deles. Eles não queriam estar aqui decidindo uma situação dessa. Ok? Então, a partir desse momento, a gente já pode interromper a transmissão. Agradecemos aí quem tiver tido a oportunidade de ouvir. Foi um momento, assim, para garantir um pouco mais de publicidade da situação, embora isso não seja algo crucial, nessa transmissão não seja algo crucial para fazer isso, mas é um artifício a mais, aí, dando um pouquinho mais de oportunidade para as pessoas terem uma noção
de como que é um julgamento de um júri, dos debates e tudo mais. A partir desse momento, então, já fica finalizada a transmissão e daqui em diante não haverá mais transmissão em razão dos procedimentos do julgamento do júri, que não vão ter mais pertinência à transmissão. Ok? Muito obrigado, pode encerrar. Os jurados, então, precisam ir ao banheiro. A gente vai